Aquele povo que estava sendo oprimido politicamente, socialmente, desde que Roma ocupou Israel, desde que Roma incorporou Israel ao Império Romano, esse povo ficou sem independência. As esperanças messiânicas iam enfraquecendo cada vez mais. Eles não tinham um líder espiritual, senão aqueles que estavam lá na sinagoga, que se limitavam a cumprir os ritos, mas eles não ouviam a voz de Deus. Depois de 400 anos, surge então João, e multidões vieram atrás dele. Ele era um cara forte, dinâmico, ousado, e a palavra nos fala que ele era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Ele não era um Zé Ninguém. Ele era filho de um sacerdote, ele era filho de Zacarias, mas ele abriu mão de todas as influências familiares, e ao invés de usar os aparatos do templo, ele foi lá para o deserto. Ele foi lá para o deserto, ele se vestiu como um pobre, ele comeu como um pobre, porque, na verdade, o pobre não tinha aquelas roupas bonitas, ele se vestia mesmo, era dessa pele de carneiro, ele usava o cinto de couro, ele comia o gafanhoto, ele comia o mel silvestre. Então, ele comia como gente simples, ele estava num lugar árido, num lugar que não era dos mais confortáveis, ele se vestia e se identificava com gente simples. E o povo que queria ouvir João teve que ir lá para o deserto, para um lugar simples, para ouvi-lo. Isso quer dizer que, se ele fosse a voz hoje, dificilmente ele ia estar vestido de Armani, dificilmente ele ia ter os seus sapatos lustrados, dificilmente ele teria o seu jatinho particular, talvez ele nem tivesse programa de televisão. Ele foi pregar o evangelho da forma mais humilde que aquela sociedade conhecia. Mas a dinâmica da pregação de João era tão surreal, que a palavra de Deus fala que todos de Jerusalém e todos da Judéia vieram para ver João. Todo o país começou a se mobilizar para poder ir para o deserto ver João. E ele, então, se tornou essa celebridade excêntrica e tinha em si essas características que traziam uma referência aos profetas antigos. E o primeiro pensamento daquele povo foi o seguinte: esse deve ser o Messias. Havia expectativa de que esse Elias ou esse profeta viria, e João fala: olha, eu também não sou esse profeta. Eu não sou esse cara que vocês estão querendo que eu seja. Não sou ninguém. Então, os judeus, na figura desse sistema religioso institucional, dessa caravana religiosa, dos santos espirituais de Jerusalém, pergunta: quem é você, então? Qual é o seu currículo? Qual é a sua formação? Qual é a sua especialidade? Qual é a sua relevância? O que você diz de você? O que você fala que você é, então? Ele poderia ter dito: olha, eu sou filho do Zacarias, do sacerdote. Tem mais, não é só isso. Eu fui cheio do Espírito Santo desde o ventre da minha mãe. Eu sou super espiritual. No momento não tem ninguém mais espiritual. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Dos homens nascidos até hoje, nunca houve ninguém maior do que eu. Ele poderia ter dito isso. E se isso também não for suficiente para você, eu sou o arauto do Messias. Eu sou aquele que vem no poder e na autoridade de Elias. Eu sou o cara, eu sou o profeta. Eu sou ungido, eu sou o enviado, eu vim aqui para testemunhar da luz. Mas ele fala: eu não sou ninguém. Ele escolhe falar: se vocês precisam de um título messiânico, se vocês precisam me localizar aí no Antigo Testamento, me achem lá em Isaías. Eu sou só uma voz. Isaías 43, a palavra fala: eis que a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor. Eu sou esse cara. Eu sou só uma voz. Uma voz não tem cara, uma voz ninguém pode contemplar, uma voz não dá autógrafo, uma voz não é ninguém, é só uma voz. Às vezes a gente aprecia uma voz e nem sabe de quem é. E ele fala: eu sou só uma voz. E ele é a palavra. Eu sou uma voz. E aí a pergunta que vem na sequência desses caras é: se você não é ninguém, se você é só uma voz, por que então você está batizando? Por que batizas?
E havia um ensinamento rabínico antigo que dizia que um discípulo deve executar para o seu mestre todas as funções que um escravo faz para o seu dono, exceto desamarrar as sandálias dos seus pés. Um discípulo deve ser igual ao escravo, ele só não precisa desamarrar a sandália do mestre. E vem João e fala o seguinte: olha, nem discípulo eu posso dizer que sou. Eu sou dos servos o mais vil, aquele mais simples, que eu brinquei que era estagiário de escravo, que faz a função que o escravo mais simples deve fazer. Nem isso eu poderia fazer, nem isso eu me sinto digno de fazer. Eu não sou digno de servi-lo como o menor dos escravos. E me chama a atenção que hoje a gente vive um momento onde o discipulado está em alta e as pessoas batem no peito para dizer: eu sou discípulo de Jesus. Vocês já ouviram isso? Como se fosse assim um nível acima dos cristãos, né? Eu já passei do nível de crente, de cristão, agora eu sou discípulo. E João era um cara incrível, cheio do Espírito Santo de Deus, separado, ungido. Os pais receberam a visita do anjo para dizer que ele viria e cumpriria a profecia. E ele fala: olha, nem discípulo eu posso ser chamado. Isso é uma humildade incrível. E é claro que Deus só vai enviar esse tipo de gente. É claro que Deus só vai chamar essas pessoas que conseguem enxergar a sua limitação, que conseguem dizer como Paulo, que dizia: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, quando esses homens veio essa comitiva dos super santos para João e perguntaram: quem é você? Ele respondeu: olha, eu não sou quem vocês acham que eu sou. Eu não quero que vocês se preocupem com quem eu sou. Eu só quero que vocês se preocupem com o fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está aqui e vocês não conhecem. Ele é maior do que eu. E Ele vai fazer coisa muito maior do que eu estou fazendo. Essa é a primeira parte da mensagem de João. E essa mensagem é relevante para nós no dia de hoje. Por que o testemunho de João serve para esse mundo em que nós vivemos, para essa sociedade, serve para as nossas vidas? Em primeiro lugar, porque os religiosos continuam preocupados demais com as nossas credenciais espirituais, não é verdade? Conversa com o religioso, ele quer saber de você, como você vai, como está a sua igreja, o que você faz na sua igreja. Ele vai falar das coisas que ele está envolvido, das atividades dele, vai falar de coisas religiosas. Que cargo que você ocupa na igreja? Daqui a pouco ele vai falar dos jejuns que ele tem feito, das campanhas, das novenas. O mundo religioso pergunta: quem é você? Qual é o seu currículo? Ele quer testar o seu nível de espiritualidade, na maioria das vezes, porque ele é inseguro e hipócrita. O religioso é hipócrita. E ele quer achar algum defeito na sua espiritualidade, porque só assim ele se sente fortalecido. Segundo lugar, porque a humanidade está perto de Deus e não o conhece. E nós temos falado que eles não vão conhecer se não tiver quem pregar. O seu amigo sabe que Jesus Cristo está perto dele, ele o conhece. Seus familiares, seus filhos, seus pais. A pessoa que você ama sabe que Jesus está perto. Ela o conhece. Essa mensagem é relevante porque o homem quer um relacionamento com Deus e não sabe que existe um cordeiro pronto para restaurar a comunhão. Vive uma vida de culpa. Vive uma vida aquém. Olha, eu não vou me envolver com esse negócio de igreja porque tem muita coisa na minha vida para arrumar. É muito complicado esse negócio de crente, mexe muito na vida da gente. Eu não vou na igreja, não estou pronto ainda, mas um dia eu vou. Tem umas coisas para acertar na minha vida. Depois que eu acertar essas coisas, aí eu vou na sua igreja, eu vou conhecer Jesus, esse Jesus aí que você está falando. Eles não entendem que nós temos um cordeiro.
que nem o nosso sangue não poderia nos purificar do nosso pecado. Não há nada que nós possamos fazer vivos e nem mortos para nos purificar do nosso pecado. Isso é um ato de tremenda graça e amor infinito de Deus em dar o seu Filho por nós enquanto nós ainda somos pecadores. O mundo precisa saber que nós temos um Cordeiro, um único e definitivo sacrifício que pôs fim aos pecados do passado, do presente e do futuro. Essa mensagem é importante porque os simbolismos religiosos são apenas exteriores. Vivemos a vida, às vezes, tão envolvidos com batismos nas águas, coisas externas, coisas que põem a nossa cara para fora. Mas, na verdade, o nosso coração não tem um comprometimento verdadeiro com o Evangelho. Nós não temos um relacionamento pessoal com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Passamos os dias, as semanas, os meses, sem perceber que Ele existe, que Ele está em nós. Nós somos batizados e estamos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que o batismo do Senhor Jesus em nós representa. E essa mensagem é relevante porque nós não seguimos homens, irmãos. Nós seguimos a Jesus. O grande problema do homem, o grande problema da igreja, é iconizar homens. Ah, esse é o pastor fulano de tal. Aí ele cai. Sabe por que ele cai? Porque ele é que nem a gente. A gente não cai, a gente não peca. Eles também. Ah, você viu o que aconteceu com fulano de tal? Porque o homem tem necessidade de iconizar homens. E o grande problema dos líderes é não apontar para Cristo. É não dizer, eu não sou ninguém, por favor, não olhem para mim, não me vejam, não me contemplem. Olhe para Ele, porque eu em mim mesmo não tenho nada para te oferecer. Eu sou só uma voz. Ele é a palavra. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Cordeiro, Ele é maior do que eu, Ele vai vir depois de mim, eu não sou digno sequer de desatar a correia dos sapatos dEle. Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Essa é a relevância da mensagem nos dias de hoje. Nós devemos levar todo homem ao conhecimento de Cristo. Permitir que esse evangelho chegue ao conhecimento do maior número de pessoas possível, para que eles vejam e para que eles sigam-no. Para que eles percebam que Deus é um Deus de perto, que Ele está perto e eles não o conhecem. Amém, irmãos? Esse é o testemunho de João.